quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis e quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. E a Ele a glória, e a Ele a glória, e a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele e a Ele a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele e a Ele a glória, e a Ele a glória, pra sempre. Amém. E pra sempre. Amém. Eternamente a Ele tornou, pra sempre. Amém. Santo, santo, pra sempre. Amém. Deus imutável, sem sombra de variação, pra sempre. Amém. E pra sempre. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, te damos glória. Toda glória, toda honra a ti, Senhor. Pra sempre. Amém. Te damos graças. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por tua bondade e tua fidelidade. Oh, nós te exaltamos, nós te louvamos e te damos glória. A Ele toda honra e toda glória. A Ele toda honra e toda glória. A Ele toda honra e toda glória. Oh, no meio das conquistas, a Ele toda honra e toda glória. No meio das vitórias, a Ele toda honra e toda glória. No meio de toda situação resolvida, a Ele toda honra e toda glória. No meio de toda adversidade vencida, a Ele toda honra e toda glória. No meio de toda perseguição resolvida e extinta, a Ele toda honra e toda glória. E
Oh Pai, obrigado, Senhor Deus, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Obrigado porque nós podemos dar passos, fazer planos, conquistar coisas. Mas nós podemos também e devemos reconhecer toda a Tua bondade e fidelidade todos os dias. Então a Ti toda a honra e toda a glória. Reconhecemos o Teu poder, o Teu senhorio, a Tua majestade, a Tua soberania. E queremos ficar debaixo de toda a Tua autoridade. Pai, muito obrigado, porque é segurança para nós ficarmos debaixo dessa autoridade. E nós Te louvamos, Pai amado, nessa noite por estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo para Te adorar, para Te bendizer e para Te exaltar. Nós declaramos uma noite abençoada, próspera, porque a Tua palavra já está sendo ministrada. E a Tua presença pode ser desfrutada. Pai, obrigado pelo Teu Espírito, o nosso amigo Espírito Santo, nosso companheiro, nosso paracletos, nosso ajudador. Oh, obrigado, Pai, porque nós não estamos sós. E temos essa certeza, temos plena convicção que nós não estamos sós. E assim podemos avançar firmemente para cumprir o Teu plano e alcançar o propósito. Muito obrigado, Pai, por tudo, em o nome de Jesus. Senta um pouquinho. Pedi o garotão para dar uma dedilhada aí. Boa noite, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Estão animados com o Senhor? E Ele está animado com você? Isso aí. É essa animação que nós precisamos ter como certeza do nosso coração. Porque a vida que nós fomos convidados para viver é uma vida de fé. É uma vida de fé, é o estilo da Bíblia. Portanto, vivereis pela fé. Podemos decidir viver de qualquer outra forma. Pela vista, confiando em nossos próprios recursos, na nossa própria sabedoria, confiando em outras pessoas, confiando em instituições, mas nós fomos convidados por Deus para vivermos uma vida pela fé. E algo bem básico que nós já sabemos, mas muitas vezes esquecemos de praticar, é que a fé vem pelo ouvir. Mas o que nós estamos ouvindo diariamente? Durante todo o dia, o que tem adentrado em nossos ouvidos? A Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Mas será impossível essa mente ser renovada se não entrar a palavra na nossa mente, por meio dos nossos ouvidos naturais, depois espirituais. Precisamos ouvir a palavra, precisamos dedicar tempo a essa palavra, precisamos se debruçar nela, ouvir músicas que falam a palavra, ouvir ministrações que estão alinhadas com a palavra, lermos a palavra, orarmos e conversarmos com o Espírito Santo para ouvir a palavra. Coisas ocultas, tesouros, segredos estão guardados para nos ser entregues, para serem revelados àqueles que o buscam. Mas se nós não tivermos essa ousadia de buscarmos a palavra, por meio da palavra, os tesouros, as riquezas que estão ocultas e escondidas para nós e não de nós, que há uma diferença. Algumas pessoas podem até pensar, Deus escondeu tanto que nós não podemos encontrar. Não, estão escondidas para nós. Mas precisamos acessar. Precisamos buscar, precisamos nos dedicar. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas deixa eu te dizer também que o medo vem pelo ouvir e ouvir aquilo que não é a palavra de Deus. Passa um tempo assistindo só jornal e nesse jornal, na maioria deles só passam morte, desastre, desgraça, fome, destruição, guerras. Se você ouvir, assistindo ou apenas ouvindo
um jornal atrás do outro por um determinado tempo, você não vai ter nem coragem de sair de casa. Eis o motivo que algumas pessoas, mesmo que depois que a pandemia saiu, ela não consegue mais sair de casa, porque ela descobriu por meio daquele noticiário que já chegou um outro vírus, já tem uma outra bactéria, já tem uma outra ameaça, e se eu fosse você eu se cuidava, se eu fosse você, e é um cuidado tão excessivo que não é prudência, é medo mesmo. Mas glória a Deus, porque a Bíblia diz que o amor, o próprio Deus, lança fora todo medo. Lança fora, joga, arremessa para longe, sem ter condições de nós buscarmos novamente. Lança fora todo o medo. Não são alguns medos, todo o medo. Nessa noite eu posso te perguntar, e posso me perguntar também, o que tem trazido medo ao seu coração? Será uma notícia que o dólar vai subir tanto que os alimentos vão estourar o preço e você não vai poder fazer a feira? Será a notícia que daqui a 40, 50 anos, 30 anos vai ter uma população tão imensa que vai faltar o alimento na terra? Que poderá a qualquer momento vir um novo vírus pior do que o Covid? Porque essas são as notícias que são disseminadas todos os dias, quer seja na internet, quer seja no noticiário, escrito, falado, e por aí vai. Você não ouve uma boa notícia num jornal, porque as boas novas só na palavra. Na palavra diz: você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Mesmo que você tenha angústias, dores, aflições, problemas, Ele vai te livrar de todas. Fique tranquilo, confia nele, não temas, seja forte, seja corajoso, se anime. Eu estou contigo, você não está só. Essa é a boa notícia que nós devemos nos alimentar todos os dias, porque todos os dias virá uma má notícia bater a nossa porta. Notícias de morte, notícias de destruição, notícias de perseguição. Mas abra, por favor, lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. A partir do verso 2, capítulo 1, verso 2. Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, que foram aqueles que estavam remetendo essa carta para aquele povo lá de Tessalônica, ele deixou bem registrado aqui: nós damos sempre graças a Deus, ao Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele estava dando graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Eles aqui se posicionaram, os tessalônicos, com uma fé operosa, não uma fé adormecida, não uma fé mental. Eu creio. Já viu aquela pessoa que você vai falar da palavra, vai falar sobre o novo nascimento, vai falar que é possível ela sair de uma situação, ela diz: eu creio, eu tenho Deus no meu coração, eu creio. É só um assentimento mental, é só uma fé mental, não é uma fé do tipo de Deus. Mas aqui eles reconheciam que esse povo estava vivendo uma fé operosa, em movimento, praticando-a diariamente. Fala também da abnegação do amor e da firmeza da vossa esperança. Versículo 4 diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Aí verso 6 diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos, e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E aí, Paulo revela uma das formas, ou a forma que aquele povo estava recebendo a palavra. A palavra que estava sendo ministrada por Paulo e toda a sua equipe, ela não se baseava em sabedoria humana, muito menos em conhecimento humano, mas em poder no Espírito Santo. E esse poder era evidenciado em cada ação, em cada ministração, em cada visita que eles faziam àquele povo. Só que o povo de Tessalônica vivia em meio à tribulação. E mesmo em meio à tribulação, está registrado aqui, eles recebiam com alegria do Espírito Santo tudo que era ensinado, a ponto deles se tornarem imitadores de Paulo e da sua equipe, como também do Senhor Jesus. Paulo chegou a um nível de convicção que estava fazendo a coisa certa, segundo a vontade de Deus, que ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E essas pessoas se tornaram imitadores de Paulo, imitadores de Timóteo, imitadores de Silas, como também do Senhor Jesus. E é aí que nós precisamos entender que a nossa fé precisa ser uma fé operosa, a ponto de nós estarmos imitando a Cristo. Porque como era que Cristo fazia? Ele vivia uma vida de fé aqui na terra. Ele falava quando alguma situação surgia. Foi assim durante a tempestade, foi assim para curar um paralítico, foi assim para curar um cego. Então nós precisamos estar com o ouvido atento, selecionando o que a gente está ouvindo, mas nós precisamos também abrir a nossa boca corretamente, alinhado com a palavra, para que aquilo que a gente fala não desalinhe, não destrua, não anule aquilo que está sendo colocado em nosso coração. Eu creio, já está no meu coração, está no meu espírito. Mas aí na hora de você falar, dizer assim: se eu pudesse, eu ia fazer assim, assim, assim. Se eu tivesse, eu ia fazer. Ei, Deus nos mostra que você tem, você pode e você é. Nele, por meio dele. E precisamos crescer em consciência que tem algumas coisas que não estão acontecendo, porque a gente crê de uma forma, mas fala de outra. E a Bíblia diz: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Preciso crer na palavra, mas também preciso falar a palavra. Se eu falar incredulidade, eu anulo aquilo que eu estou crendo. E certamente não vai funcionar. Certamente não vai acontecer conforme a gente deseja. Porque a gente crê e até deseja. Mas na hora de colocar a nossa fé em operosidade, em operação, tem jeito não. A bichinha está doente. É o fim da vida dela, ou o fim da vida dele. Acabou-se. Mas a Bíblia diz assim: Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, até o fim, nós vamos continuar falando o que a Bíblia diz. Amor. Ah, está quebrado financeiramente. Não tem mais jeito não. Não tem. Eu não tenho mais nada. Como Gideão dizia: eu sou o menor da minha família, que a minha família é a menor da tribo. E a Bíblia dizendo: levante-se, dispõe-te, erga-te, eu sou contigo. Precisamos alinhar a nossa comunicação com as coisas e com as pessoas de acordo com a palavra. E lá em 2 Tessalonicenses, vá lá por favor. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Parece até uma continuação que de fato é uma segunda carta, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Ou seja, Paulo volta a registrar que em todo tempo
dava graças a Deus por aquele povo de Tessalônica. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. É um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, amados, há dois elementos aqui que se tornou mais evidente. A fé cresce sobremaneira, o amor mútuo de uns para com os outros está aumentando, mas o resultado desse posicionamento de fé e de uma vida de amor foi ter uma igreja ou crentes irmãos com uma vida com constância e com fé. Não dá para nós chegarmos em algum lugar com uma inconstância. Vou hoje, não vou amanhã. Hoje dá certo. Vamos lá. Terminamos o culto, animado. Agora vai. Agora eu estou com a palavra. Agora eu recebi a revelação de Cristo. Agora, mas amanhã, na primeira adversidade que se apresenta, você diz: meu Deus do céu, eu pensei que tinha sido resolvido ontem, naquela reunião que foi dito, que foi proclamado, que foi falado, mas não foi resolvido não. Você precisa ser constante e se apresentar com uma fé operosa, em crescimento, para que você alcance o resultado. Porque tem coisas que serão resolvidas instantaneamente, mas tem coisas que vão levar um processo. E nós precisamos estar dispostos para passar pelo processo. Há um processo às vezes a ser vencido ou vivido. E precisamos estar dispostos, forte e corajoso, com fé e constância. Fé e constância. Como? Crendo com o coração e falando com a boca. Ah, mas não vai acontecer. Assim não vai acontecer mesmo não. Ah, esse menino não tem jeito. Não tem jeito não. Você já está decretando. Depois de tantos anos, os cientistas, os neurocientistas, descobriram que as palavras de afirmação, ou a construção e a repetição e a constância daquilo que você fala, ela vai se tornar real na vida daquele que está falando. Quem está falando já é os neurocientistas, mas a Bíblia fala desde antigamente, desde que mundo é mundo, que nós precisamos falar para ter. Porque foi assim que o mundo foi criado. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja firmamento. E disse Deus: não, a Bíblia não está dizendo assim, e pensou Deus. Deus é poderoso para pensar e acontecer, ou não? Mas por que ele deixou registrado? E disse Deus: porque nós precisamos imitar o nosso Pai. Nós precisamos falar a circunstância, falar a tribulação. E o interessante desse texto é que, mesmo eles crescendo em fé, existia perseguição e tribulação. E Paulo disse: meu Deus do céu, esse povo precisa ser registrado na Bíblia. Por quê? Eu vou até dar graças a Deus por ele, porque mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tribulações, eles estão com a fé crescente, e ainda estão tendo tempo de ter um amor mútuo de uns para com os outros. Porque não é tribulação e perseguição que deve mudar a nossa posição mediante as coisas de Deus. Nós precisamos nos posicionar nele, independente de. Pode chover canivete, pode dar sangue na canela, pode ser o que for, mas você precisa estar firme nele. Porque a constância e a fé precisa ser apresentada na minha vida e na tua vida. Se nós desejamos alcançar algo em Deus, e eu não estou falando de coisas, de finanças apenas, está incluído no pacote, mas eu falo de uma fé crescente, de um amor que aumenta, de uns para com os outros, de uma prática de liberação de perdão e de perdoar, de viver
fora da zona de conforto para dar um conforto a uma outra pessoa, com essa disposição de coração, para que as pessoas possam crescer e você se alegrar porque o outro está crescendo. Não pode em nenhum momento, nenhuma circunstância, tribulação, perseguição, nada disso pode nos tirar dessa posição, a não ser que nós deixemos. Paulo disse assim: nada poderá me separar do amor de Deus. Nada, nem a vida, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem o frio, nem a perseguição, nem a tribulação, nada poderá me separar do amor de Deus. É forte. E às vezes a gente tem só uma dorzinha na unha, chega aqui e encontra um irmão com a cara feia e você não sabe nem por que ele está com a cara feia, com a cara fechada. Pode ser que algum parente dele tenha morrido naquela semana e ele está com o coração angustiado, precisando de um abraço. Mas você cheio de mimimi, porque aquele irmão ou aquela irmã não falou direito contigo, você já fecha a cara e quer mudar até de igreja. Porque ela não falou comigo. Fala você. Seja ousado para falar. Seja ousado para abraçar. Melhor é dar do que receber. Assim a Bíblia nos ensina. E não vai deixar de ser também uma plantação para a nossa vida. Porque nós plantamos abraço. Vamos colher abraço. Não vamos colher coice não. Vamos colher abraço, viu? Porque a colheita é segundo a espécie que é plantada. Não tem como vir uma outra espécie não. Agora, se você está sempre criando, ou pensando, ou supondo situações, viver uma vida de suposição é um problema. Viver uma vida de suposição, o que é que fulano está pensando a meu respeito? Eita, o que é que aconteceu que está assim? Ei, amado, caia na real, viva hoje, viva o agora. Acaba com suposição, viva uma vida de fé. Eles recebiam a palavra e os ensinos de Paulo e de toda a sua equipe em meio a tribulações com alegria no Espírito Santo. Existe uma alegria dentro. Eu estou recebendo uma palavra de vida, uma palavra que poderá transformar a minha situação. E aí lá na frente, Paulo observa que eles estão crescendo em fé e ainda continua tendo tribulação e perseguição. A gente acha que porque nós vamos viver uma vida pela fé, não vai ter problema, situações, circunstâncias, perseguições, pessoas lhe afrontando. Tem, meu amado. E eu vou te dizer, é melhor um demônio te afrontar do que você estar seguindo um demônio. Se prepare para o demônio se levantar e querer botar o dedo na sua cara, mas você vai dizer: em nome de Jesus, você não tem vez, nem tem voz na minha vida ou na vida da minha família. Porque ou você vai de encontro às coisas do diabo, ou você se conforma e anda seguindo as instruções dele. As sugestões, na verdade. Que instruções quem tem é a palavra. Então, amado, fica de pé. Eu trouxe essa base da palavra para que nós oremos nessa noite sobre a nossa vida de fé. Precisamos ser uma igreja forte e poderosa nesses últimos dias, e não uma igreja fragilizada, que qualquer coisa que aconteça, nós já estamos desistindo, nós já estamos soltando, nós já estamos deixando para lá, abandonando o nosso posto, abandonando o que nós fomos convocados. E no início, quando a gente é convocado, a gente diz assim: eu fui convocado por Deus. Eu tive pessoas que eu fui convidar para trabalhar, servir no departamento, e quando eu cheguei, disse: meu irmão, eu estava orando, essa convocação nem é sua, é de Deus. Isso é uma resposta de oração. Mas com o passar dos dias, quando as pressões se apresentam, quando os problemas chegam, a pessoa já começa a pensar: acho que não foi muito de Deus não, eu acho que eu vou soltar esse negócio. Chegou o meu tempo. Nesse lugar já chegou o meu tempo e eu preciso me despedir. Sim, vai para onde? Se chegou o seu tempo nesse lugar, você vai para onde? Já sabe para onde vai? Tem convicção que foi Deus que está lhe direcionando? Porque quando eu vim da sede para cá, em 2010, eu vim por uma direção. Só que
2 anos se passaram, nós, como família, nós estávamos passando algumas tribulações. E eu vou te dizer, não foi o diabo que criou, não, foi eu mesmo que criei. Problemas e tribulações. O pobrezinho do diabo leva a culpa de tudo, né? Mas nem tudo é ele, não, viu? E aí a gente estava passando algumas tribulações, problemas, pressões, e eu decidi em casa, eu vou voltar para a sede. Vou voltar para a sede. Eu decidi pensando comigo mesmo. Fui comunicar a Ana. A Ana disse, rapaz. E eu estava decidido voltar para a sede e em determinado ponto eu fui orar. E como é bom nós se expormos à palavra e ao Espírito. O Espírito só fez uma pergunta. Você vai voltar para lá e você vai dizer o que lá quando chegar lá? Que foi eu que mandei você voltar? Porque se você disser é mentiroso. Porque eu não estou mandando você voltar. Você precisa passar por esse processo para ser fortalecido em mim e na palavra. E lá na frente você poder ajudar outras pessoas. Que a Bíblia diz que nós, com o consolo que nós somos consolados, nós podemos consolar outros com a mesma consolação que fomos consolados. Então eu baixei o meu facho, eu fiquei quieto e fiquei aqui mesmo. Porque quando eu vim, eu tinha um aval e uma direção de Deus dizendo assim, você vai por direção, você está indo por direção. Mas se eu voltasse para a sede, que congregar na sede é bênção, viu, meu irmão? Mas bênção mesmo é estar debaixo da direção e da vontade do Senhor. Ou aqui, ou na sede, ou na estação, ou em Moçambique. Sabia que temos irmãos em Moçambique que estão deixando o país porque a qualquer momento pode ter uma guerra lá? Missionários, inclusive, do Verbo da Vida. E a gente aqui não tem guerra, não tem perseguição e nem tem tribulação que se compara ao que eles estão vivendo lá. E quando alguém até pergunta, vai hoje para a igreja? Não, que eu estou muito cansado, eu preciso descansar. Eu tenho que descansar, que eu trabalhei muito, eu mereço. Eu mereço deitar na minha rede. Eu mereço ficar descansando. De fato, a sua carne precisa descansar, mas fortalece o teu espírito. Fortalece o teu espírito, porque os dias que vêm daqui para frente são maus. Mas nós podemos viver uma vida com a nossa fé em operação, a ponto de não sentirmos nenhum tipo de perseguição, de problema, porque a alegria será tanto por causa da palavra implantada em nós, que nós não vamos perceber o problema que a gente está vivendo. Pode até nos chamar de louco. Como é que esse homem está vivendo e essa mulher está vivendo numa situação dessa, num turbilhão de problemas desse, ainda consegue sorrir? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então, amados, eu quero te dar um tempo para você orar. E ora com sinceridade. Alinha o teu coração. Pai, eu tenho, de fato, em alguns momentos, por causa de pressões e situações, pensado até em desistir, deixar para lá, não falar a tua palavra. Mas ao pedir perdão ao Senhor, pede ajuda ao Espírito Santo para te lembrar da palavra necessária para aquela situação. Porque para cada situação tem uma palavra. O Senhor já está tudo escrito aqui. Fale a palavra, não fale o problema, fale a palavra. Se está faltando, agradeça. Pai, obrigado porque tu me deste uma vida abundante. Obrigado, Senhor Deus, porque segundo as tuas riquezas e glória, é assim que tu vai me suprir. Se está faltando paz, Pai, obrigado porque a paz que excede todo entendimento governa o meu coração. Uma paz que o mundo não conhece, mas tu nos deu. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa fé, ouvindo a palavra e falando a palavra. Amém? Vamos orar. Ora aí.
Você que já terminou de orar, ora um pouco em outras línguas, por favor. Rota na manaya que a chambra para manaya que o doro do boco centro no maná. Yambra paba ya que doro do boco centro tete teriara Cassandra na maná. Retidia na né que o santo no manaya que a chanta ta manarana. Roto bodoro do boco centro no manaya que a sinte teride. Rinde dia que o sondra manaya que a chambra para. Roti doro no manoio co centro do bo. Ramba baba 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 dia que a sinte teride. Rintini o do co sambra para dia que a sinte terida. Rana na na Cassambra para dia que a sinte teride. Yodro do co centro do manaya que a sambra pabarabada rite todo bodoro no noio co sambra tite de que se intrinia que nama que a sombra paba ya que o chantro do roti no mo que o sombra papa bara dia que a sinte de rinte tirnia ya que a chambra tarana roubandada ya que a sombra paba ba ya que a sinte de inti tirnia co centro do noio co chinte de randa nadia de a satamana yambra piado doro no noio co sambra pata ca sinte de yanki todo co centro no mo bro baba baba ya que a sinte de na Rababara da Cassambra, Peti, Konomonoco Santa Ramana, Rintanaya, que a Sinteria, que eu chutro no mu, Robabara Namanaya Cosantia, Cassambra, Babara da Cassinteria, Caixa Prata Namanaya, que a Sinteria. Rota bababababara da Cassinteria Naranamana, Yambra Pabaria, que a Sambiodoro do Bo, Roto do Bodoro do Cosanto do Monoio Cosinteria, Yamba Yat Namaya Sinteria, Konomonaya Caixa Damana. Oh, aleluia. Morte e vida. Morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Oh, aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Morte e vida estão no poder da língua. Escolha, pois, a vida. Oh, não fale negativo. Oh, tradada caçambra, tiniria que assombra todo monoro do coçantra nananá. Yandri de aqui centro do a vida de fé vai fazer com que você possa, nesses últimos dias do ano do upgrade, desfrutar de coisas que você jamais poderia alcançar com a sua própria força, sabedoria e inteligência. Existe uma palavra profética que nos foi entregue na virada deste ano, no início, nos últimos minutos de 2023 e os primeiros minutos de 2024. Upgrade, acréscimos, melhorias, avanços. Aquilo que produz um bom resultado ou um melhor resultado. E de repente você está chegando já, nós estamos chegando, na verdade, bem pertinho do final do ano. E você não vê algumas coisas acontecer, talvez tenha até piorado. Mas você está concordando com a piora, com a dificuldade, com a circunstância? Ou você tem falado upgrade nessa área, upgrade nessa outra área, upgrade nessa outra área, chamando à existência o que não existe? Precisamos chamar, amados. Fazer com que passe a existir aquilo que não existe. Porque fé é certeza. Não adianta fazermos de uma outra forma, não adianta tentar, quando chegar uma outra forma, não, é ouvindo a palavra, crendo com o coração e confessando com a boca. São esses passos. Agora é tão simples, que às vezes deixamos de fazer. E eu quero te convidar agora a você chamar coisas para a sua vida que você deseja, que você está crendo, mas ficou tímido em chamar. Se for dinheiro, diga assim: dinheiro venha e não se detenha. Tenha medo de dinheiro não. Dinheiro é o bom servo. Se for outra coisa, se for saúde, diga assim: Cristo é aquele que cura, então saúde venha e não se detenha. Se for paz, se for crescimento espiritual, seja lá o que for que você deseja e que você precisa desfrutar daquilo, já está pronto. Já está pronto.
mas precisamos acessar. Não apenas ter o conhecimento que está pronto, não apenas ter o conhecimento que é meu, eu preciso acessar. Pode ter uma fortuna lá no banco, mas se eu não for lá e acessar aquela fortuna, eu nunca irei desfrutar dessa fortuna. Eu apenas tenho o conhecimento que tem, eu apenas tenho um conhecimento que tem lá. Alguém promoveu aquilo para a minha vida, mas eu nunca acessei, eu nunca desfrutei. Chama, meu amado, pela fé. Chame agora, pela fé, em nome de Jesus.
Aleluia. Deu tempo de você chamar as coisas para a sua vida? Creia no que você ora. Não é porque você não vai ver concretizado amanhã que não já aconteceu. Continue agora agradecendo. Regue com ações de graças aquilo que você chamou hoje. Quer seja emprego, quer seja promoção, quer seja ideias, quer seja aumento, quer seja paz, quer seja saúde, quer seja crescimento espiritual. Aleluia. Mas agora nós vamos chamar para a nossa igreja. Quantos sabem que o complexo precisa ser terminado? Isso não é uma novidade, porque todo culto o dirigente avisa e lembra para nós. Complexo Verbo da Vida, estamos na finalização. Mas o que nós estamos chamando para este lugar? Pela fé, com convicção no coração, chamando a ponto de ver no lugar. Se você chamar e não conseguir ver, você precisa colocar mais fé. Porque os nossos pés vão tocar em tudo aquilo que a gente vê. Primeiro é construído aqui, para depois a gente poder tocar, andar. Aleluia. Então nós sabemos que aqui precisa de carpete. Nós precisamos de cadeiras acolchoadas. Nós precisamos de uma revitalização nesse teto para que venha toda a instalação elétrica nova, depois uma pré-instalação dos ar-condicionados, logo mais o forro e as luminárias. Precisamos de máquinas de ar-condicionado para trazer mais conforto para esse lugar. Nós precisamos concluir os banheiros que começamos. Nós precisamos deixar o hall conforme está no projeto. E assim por diante. Temos salas aqui atrás que vão ser terminadas. Mas só para te lembrar e te alegrar, nós estamos já num lugar que não existia. Mas pela fé nós vimos uma igreja. Pela fé nós oramos por um ambiente de reunião. Nos primeiros dias que nós entramos nesse lugar, que estava na época com a luz desligada, né? Não tínhamos nenhum acesso de onde ia ligar a luz. Só tínhamos aqui cheiro forte de óleo de caminhão, porque aqui funcionava uma transportadora. E nesses ambientes aqui havia oficina, havia uns ambientes de consertos de caminhão. Mas nós começamos a chamar, Pai, em nome de Jesus, nós vamos ter uma igreja para 1000 pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ter paredes para fazer as divisões. Nós tínhamos aqui uma plataforma que saiu quase 60 caçambas de aterro aqui desse lugar. Onde está marcado aí no piso até chegar na área administrativa. E nós víamos como um gigante. E de repente, em alguns dias de uma semana, esse gigante foi levado daqui. Sem nenhum custo para a igreja. Aí alguém disse assim, não, mas quem levou lucrou. Não importa, a gente queria tirar o gigante. E ele levou. Mas a igreja é para isso mesmo, é para ser beneficiada e beneficiar outros. Não é só para ser beneficiado, não. As pessoas que fazem negócios com a igreja, elas precisam entender, é um bom lugar de se fazer negócio com a igreja, porque eu sempre sou abençoado. Então, amados, nós precisamos nos mover crendo com o coração e chamando à existência aquilo que não existe. Existe ar-condicionado aqui? Não existe. Existe um carpete aqui? Não existe. Mas nós podemos ver pela fé, nós podemos crer e chamar com a nossa boca. Eu acho fantástico que a Bíblia diz assim, creia com o coração e fale com a boca. Se não for com a boca, a gente vai falar com o quê? Mas tem algumas pessoas que querem falar só com a mente, porque não querem ter o trabalho de mexer a boquinha que tem. Acha que não, se eu pensar, vai funcionar. Mas é para falar com a boca. Amém, amado? Aleluia. Então eu quero que você fique de pé e nós vamos
está chamando agora a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Porque isso é uma vida de fé. E eu quero que você se mova olhando para todas as necessidades que temos aqui e você vá chamando e concordando. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina que nós podemos crer com o coração e falar com a nossa boca. E nós podemos sim declarar, Pai, e chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse. E nessa noite nós oramos te agradecendo, Pai amado, por todo o carpete desse lugar instalado. Um carpete de qualidade e excelência para trazer conforto, beleza e sofisticação para esse lugar. Pai, obrigado por cada cadeira acolchoada que vai ser instalada e disposta nesse ambiente. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vamos sim nos sentir confortáveis nessas cadeiras. Pai, obrigado, Senhor Deus, por toda a revitalização desse teto, todo o conserto necessário sendo feito de uma forma rápida e fácil. Obrigado pela solução que já chegou. E nós cremos, Pai amado, por nenhum vazamento mais existindo nesse lugar. Oh, Pai, obrigado por toda a instalação elétrica, fios novos, interruptores, tudo que precisa na área elétrica. Tudo instalado e muito bem instalado, da forma correta, para receber toda a iluminação, como também os ar-condicionados. Nós te agradecemos por cada ar-condicionado instalado nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque esse ambiente é um ambiente que exala excelência, que exala a tua própria vida. E Pai, obrigado porque isso não é luxo, isso é apenas correr atrás e ficar debaixo de uma visão que tem como primordial, como princípio, a excelência dos céus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por todo equipamento de som que é necessário sendo instalado, sendo utilizado. Obrigado, Senhor Deus, porque não haverá nenhum ambiente do Complexo Verbo da Vida distrito sem ser terminado. Obrigado pelo hall. Eita, que hall maravilhoso. Nós já podemos ver uma cafeteria, um restaurante. Nós podemos ver o Verbo Shop concluído. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, pela Secretaria de Missões funcionando para dar assistência a todos os missionários, prestar assistência àqueles que se envolvem com missões. Pai, obrigado, Senhor, por banheiros de excelência para dar uma estrutura necessária a todos que estão aqui utilizando desse ambiente. Pai, obrigado pela sala do departamento infantil, para as mamães que vão estar amamentando, cuidando do seu recém-nascido, tendo um ambiente propício para cuidar do seu filho, mas também ouvir a sua palavra. Pai, obrigado por salas como a do diaconato e a do conselheiros terminadas, bem equipadas, fazendo com que elas funcionem para o objetivo pelo qual ela foi criada. Pai, obrigado pelo cinema, que servirá também como um ambiente de simpósios, seminários e tudo aquilo que nós vamos propor para um pequeno grupo, assistir filmes, palestras, ministrações para o crescimento do teu corpo. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela quadra terminada, concluída, cercada, para trazer conforto, segurança para aqueles que estão ali brincando naquele lugar. Obrigado por todo o ambiente do departamento infantil, terminado, concluído com sucesso e com excelência. Pai, muito obrigado, porque nós já podemos ver pelos olhos da fé todas as coisas prontas. E assim nós damos graças a Ti, pela nossa operosidade da nossa fé. Uma fé que entra em operação, uma fé que cresce, que crê na Tua palavra e fala de acordo com o que está escrito. Pai, muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho. Eu quero só que você leia comigo, para a gente encerrar. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Acompanha comigo, por favor. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. E lembre desse dia, daquilo que você orou. Que haverá um dia que você vai chegar aqui, você vai ver a igreja de uma forma e com poucos dias
você vai ver ela de uma outra forma. Porque Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder da fé, esse poder do Espírito Santo. Então aqui em capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador ou presenteador dos que o buscam. E no verso 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Noé foi construir uma arca dizendo que ia chover, mas naquele tempo não tinha chovido ainda. Então, coisas que não se viam, mas Noé ouviu a palavra, obedeceu a palavra, creu naquela palavra, falou a palavra, porque ele precisou falar daquela missão que ele tinha para os seus familiares, mas ele fez como se já existisse. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha mesmo que loucura. Porque o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus para os que creem, mas para quem não crê é loucura. Então, se você receber algumas instruções da parte de Deus, e se você tem convicção que foi Ele que te instruiu a fazer algo, não pensa que é loucura, é poder de Deus. Loucura é para quem não crê. Aleluia. No verso 21 diz: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do bordão, adorou. No verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficavam amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E nós podemos discorrer durante todo esse capítulo exemplos sobre a fé. Então, amados, nós precisamos tomar essa decisão todos os dias, que o justo deve viver pela fé, mesmo que circunstâncias, perseguições e problemas se apresentem. Viva pela fé, porque esse é o estilo de vida que Deus nos confiou e nos convidou para viver. Podemos viver um outro tipo de vida. Em Salmos diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu decidi confiar em ti. O salmista diz: viva uma vida confiadamente nele. Aleluia. Uma confiança tal que ninguém possa roubar, ou nenhuma situação possa roubar a nossa alegria do nosso espírito. Amém, amados? Então sejam abençoados na prática da palavra e vivam uma vida pela fé, em nome de Jesus.